Olá, eu sou o Jorge Humberto Correia Guardado, sou cardiologista, sou o atual responsável pela Unidade de Hemodinâmica e Intervenção Cardiovascular do Centro Hospitalar de Leiria e também responsável pela Unidade Cardiovascular de Riacho. Hoje estamos aqui especialmente para falar sobre um tema muito importante da cardiologia e para a população em geral, que é a fibrilação auricular. A fibrilação auricular é uma das arritmias mais comuns dentro da cardiologia, é aquela que aumenta claramente com incidência pela idade e tem um fator de prognóstico reservado, uma vez que é um fator de maior incidência de embolismo de fonte cardíaca. A fibrilação auricular é uma arritmia que, se não for corretamente avaliada e tratada, pode ter efeitos perversos, nomeadamente no acidente vascular cerebral. A fibrilação auricular é responsável, pelo menos pelo que sabemos, pelo menos por 20% dos acidentes vasculares cerebrais, pelo risco embólico, pela capacidade que tem de fazer coágulos dentro do coração, nomeadamente dentro do apêndice auricular esquerdo. E é através daqui que os coágulos podem ser levados a entrar dentro da circulação arterial e muitas das vezes, na maior parte das vezes, podem se dirigir para o cérebro e, portanto, para as carótidas e, portanto, para a circulação arterial cerebral, fazendo com que haja embolismo e oclusão de um dos ramos das artérias cerebrais, motivando, obviamente, um acidente vascular cerebral, um acidente que pode ser até mortal, ou, quando não é mortal, muitas vezes deixa sequelas permanentes neurológicas, com incapacidade para a qualidade de vida e para a vida profissional das pessoas e com consequências dramáticas. A fibrilação auricular, muitas vezes, do ponto de vista sintomático, reflete-se com palpitação, com a sensação do coração acelerado, com a situação do coração acelerado e irregular. Mas, por vezes, pode não acontecer este tipo de sintoma, pode haver só sintomas de cansaço, de falta de ar quando se faz mais esforço, de pernas mais inchadas, de um edema dos membros inferiores, ou mesmo de insuficiência cardíaca mais franca. O que acontece, muitas vezes, também é o facto da fibrilação auricular passar perfeitamente despercebida e a pessoa ter uma arritmia com este grau de risco e não sentir absolutamente nenhum sintoma específico do ponto de vista cardíaco. O diagnóstico de fibrilação auricular terá que ser sempre feito com o registro eletrocardiográfico ou com o registro do ritmo. Isso pode passar por um traçado eletrocardiográfico simples, quando a pessoa está na presença da arritmia, ou, eventualmente, por um registro do ritmo cardíaco mais prolongado. O mais comum é o Holter de 24 horas. Mas quando não é identificado, quando é paroxístico e quando não é permanente, podemos, de facto, tentar perceber através do registro de eventos, ou mesmo através das tecnologias digitais mais próximas atualmente, como pelo Apple Watch ou outro tipo de relógio digital, que nos possa permitir, através de softwares específicos, o diagnóstico de termos um ritmo irregular e rápido e que nos permite perceptivar que estamos perante a presença de uma arritmia deste tipo. O tratamento da fibrilação auricular, quando é identificado através dos métodos de registro de ritmo, obriga-nos a ter dois tipos de abordagem. O primeiro, claramente, é a abordagem do ponto de vista da arritmia em si pura, ou seja, da capacidade que nós podemos, do ponto de vista cardiológico, de conseguir colocar o ritmo cardíaco em ritmo normal, no chamado ritmo sinusal, ou, quando isso não é possível, tornar o ritmo cardíaco estável, o ritmo cardíaco dentro de frequências cardíacas médias relativamente normais e adequadas para o doente. Muitas das vezes isto também torna-se difícil, portanto existem alguns procedimentos de intervenção, nomeadamente através da eletrofisiologia cardíaca e da ablação, que nos permitem poder concluir e ajudar o tratamento farmacológico que nós temos em linha para este tipo de doentes. O segundo ponto, e o ponto mais relevante, e aquele que permite claramente diminuir o risco e melhorar a sobrevida dos doentes, é a anticoagulação oral. Na verdade, a anticoagulação oral é o ponto fulcral para conseguir com que estas pessoas se previnam do ponto de vista de poder ter o maior problema que a fibrilação auricular dá, que é o acidente vascular cerebral. E isso acontece com maior incidência, sobretudo acima das idades mais avançadas, acima dos 65 anos. Acima dos 75, então, é claramente maior, o risco é claramente grande. Podemos ter um risco quando se juntam fatores de risco muito grandes, como, por exemplo, a hipertensão arterial, a questão da insuficiência cardíaca, a diabetes, o facto da pessoa ter já antecedentes anteriores de acidente vascular cerebral ou de outro tipo de embolismo. Portanto, tudo isto contribui, e a doença vascular periférica, enfim, tudo isto pode contribuir para que o aumento do risco seja maior. Calcula-se que o risco nas pessoas com idade mais avançada e com fatores de risco como estes podem atingir mais de 15% ao ano. Portanto, estamos a falar de uma situação extremamente penosa e grave e que só a anticoagulação oral de primeira linha é que nos pode dar uma proteção realmente eficaz, nomeadamente com os novos NOACs, com os novos anticoagulantes,
que também tem uma vantagem em relação aos antigos dicomarínicos, como o Varfin, que é a proteção para a hemorragia intracerebral, diminuindo em mais de metade esta situação e, portanto, melhorando claramente a qualidade do tratamento. Quando é impossível fazer anticoagulação oral, ainda temos uma hipótese, uma solução para estes doentes, que é a oclusão do apêndice auricular esquerdo através de técnicas de intervenção, da cardiologia de intervenção. E isso pode ser possível e é reservado sempre para todos os doentes que não podem fazer anticoagulação por alguma das razões, por terem contraindicações, porque não toleram, porque são alérgicos, enfim, por qualquer tipo de razão que impeça a anticoagulação de primeira linha, ainda temos uma arma muito eficaz, que é o encerramento do apêndice auricular esquerdo. Viver com a fibrilação auricular é possível e as pessoas que a têm podem ter bons níveis de prognóstico de sobrevida, caso consigam ter um acompanhamento médico adequado e o seu ritmo cardíaco devidamente controlado, sempre que possível, em persistência do ritmo normal, em ritmo sinusal. E para isso existem sempre terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas